Olá, meus amores do Grupo Jeik, Grupo de Estudos Espírita Iluminação Crística. Que saudade de vocês! Obrigada, Deildes, por mais este convite para que nós estivéssemos todos hoje aqui reunidos nesta festa do Evangelho para falarmos do Mestre Jesus, para falarmos do seu ensinamento, para tentarmos a cada instante melhorarmos a nossa vida e colocarmos uma pitada de esperança, uma pitada de alegria, uma pitada de amor, ou seja, uma pitada de cada coisa boa para equilibrar a nossa vida na Terra e voltarmos à proposta primeira do Cristo, que é: vós sois deuses, tudo que faço vós podeis fazer ou mais. E nós precisamos de muitas conversas boas para acreditarmos nesta verdade e começarmos a desenvolvermos esse potencial que mora em nós, que passeia dentro de nós e grita, querendo uma oportunidade de se pronunciar, para que nós sejamos conscientemente talhados no bem, mas num bem que não tem volta, num bem que não tem arrependimento, num bem que é certeza de uma construção sólida, de que estamos caminhando sim, e a cada passo que nós damos, estamos deixando cair ao longo da estrada os trajes esfarrapados para irmos construindo uma roupagem nova que haverá de nos abrir os caminhos, de nos abrir as oportunidades de vida, de graça e de certeza que aqui estamos para fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós mesmos. Por isso que neste momento nós rogamos a Deus a sua graça, a sua bênção, a permissão para que nós possamos dar prosseguimento a este encontro maravilhoso, a esse encontro de luz, a esse encontro de festa harmoniosa em busca do conhecimento de nós mesmos. E é por isso que dizemos: Senhor Jesus, abraça-nos neste instante, estende o teu equilíbrio, o teu amor, a tua alegria sobre o nosso planeta, para que ele possa, Senhor Deus, se refazer de tantas dores, se reconstruir depois de tantas quedas, que nós, a humanidade, possamos de fato despertar e fazermos aquilo que é preciso para que as flores elas voltem a brotar no nosso planeta, para que as estrelas voltem a brilhar com mais intensidade e o sol possa nos aquecer, queimando todas as negatividades sobre a face da terra, e que o vento brando ele possa se fazer presente, trazendo novas sementes, espalhando esperanças sobre o solo da terra, e que nós possamos, Senhor Deus, conscientemente fazermos sim a nossa parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo sempre, Pai amantíssimo. E vamos caminhando neste passo seguro e vamos hoje falar mais uma vez
do capítulo 10 do Evangelho, que intitula-se Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como estamos constantemente precisando aprender sobre o perdão das ofensas. Como estamos precisando fazer todos os instantes essa autoanálise para nos encontrarmos, para percebermos o que é bom para nós, porque ainda estamos como crianças no jardim da infância, engateando, teimando, batendo o pé, dizendo não faço e fazendo birra, não é? Dizendo que não queremos o caminho que conduz ao bem. Pelo nosso estado de ignorância, ainda não conseguimos visualizar as luzes que se apresentam para nós, e como o Evangelho diz numa mensagem que tem no capítulo 5 do Evangelho, onde ele diz que o Espírito diz que lamenta. Como lamenta a nossa condição, que tendo o céu por destino, nós ainda queremos olhar, e muito, para o chão, para o solo. E pede que nós despertemos. E despertar significa abrir-se ao sol do entendimento. Esse entendimento que ainda nós custamos a perceber a voz da razão, a voz da coerência, porque estabelecemos padrões equivocados para a nossa vida e abraçamos esses padrões como coisa certa, como coisas corretas, e desfazermos-nos deles dá trabalho, porque numa espécie de atavismo nós estamos presos e sem muita vontade de dizer eu vou dar esse passo à frente na certeza de que eu estou, sim, me libertando. E há uma necessidade de compreendermos e praticarmos. Evangelho só de verbo, só de discurso, não faz bem a ninguém, porque falta realmente o embate. É no dia a dia que nós vamos vencendo-nos. E enquanto nós não sairmos do discurso para a prática, nós haveremos de ter enfrentamentos dolorosos, complicados, aonde nós nos abateremos e teremos uma grande dificuldade de reconhecer que muitas vezes esse abatimento ele não nasce por conta do que o outro fez, mas ele nasce por conta do nosso despreparo diante da vida. A espiritualidade muitas vezes diz para nós que quando nós estamos preparados, nada na vida é surpresa. Nós não conseguimos fazer, porque nós vamos vivendo sem idealizarmos, sem criarmos expectativas nas coisas e nas pessoas. Nós fazemos a nossa parte com uma consciência de que o que estamos fazendo pode dar certo sim, mas também pode dar errado. Numa certeza de que fulano pode nos amar a vida toda, mas também pode só apenas nos amar por um tempo. Que a lealdade, muitas vezes, ela não se demora nos corações, que a fidelidade, muitas vezes, ela é testada e ela não sai, muitas vezes, vitoriosa. Por isso nós vamos tendo esses encontros e desencontros na estrada da vida, porque a natureza humana, ela é incerta, ela é instável. Nós estamos aqui na Terra trabalhando para essa fixação, para esse aprendizado, para que nós possamos interiorizar o que é correto e termos posturas dignas, corretas, fidedignas, abraçarmos as coisas e as pessoas com uma visão ampla do nosso dever a cumprir. Enquanto nós não ganharmos essa estabilidade, nós vamos oscilar muito. Por isso que o Evangelho do Cristo, ele parece para nós que foi escrito ontem. Tamanha, né, a coincidência que não existe, as coisas que estão aí acontecendo e que nós não podemos dizer que o Evangelho foi escrito naquela época para um povo que este povo ainda está aqui, hoje, vivendo as suas lutas, acorrentados aos seus desejos pequenos, ainda com ideias, meu Deus, miúdas,
aonde há necessidade de conversa constante, de despertamento constante, aonde precisamos sempre de uma mola propulsora que nos acorde e diga: saia da inércia, vá para a ação. Por isso Jesus conversou conosco sobre perdão há mais de 2000 anos. E hoje nós ainda estamos carentes, necessitados, aprendemos muito pouco sobre o perdoar, sobre o bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, porque nós ainda temos dificuldade para acreditar em determinadas coisas, em determinados ganhos, quando exige de nós uma postura sacrificial. Então, perdoar para ser perdoado, nós ainda não conseguimos entender direito por que deixar para trás o que foi feito, por que deixar para trás, muitas vezes, o que nós mesmos fizemos. E aí entramos numa luta muito grande também na questão do auto-perdão. E nós precisamos respirar, meus irmãos. Nós precisamos deslizar mais leves sobre a face da terra. Precisamos deixar de criar tantos problemas. Precisamos acordar para darmos passos mais seguros em prol da nossa felicidade, que todos nós queremos, mas não podemos alcançar a felicidade com as sombras que nós insistimos em manter junto a nós. É preciso leveza. É preciso leveza para caminhar na terra. Erros existem e nós estamos aqui sim para errar, mas para aprender. Estamos aqui para errar, mas não permanecermos no erro. Estamos aqui para errar, mas não para nos lamentarmos o tempo todo porque erramos. Mas sim, cometemos os equívocos pela nossa infantilidade, mas estamos aqui para refazer o caminho, para nos reerguermos, para não nos lamentarmos, para dizer: olha, errei, não fui vigilante, cometi sim este equívoco, mas doravante a minha postura será outra. Neste equívoco eu não caio mais. E aí nós não vamos nos prender nas citações de que nós somos humanos, nós precisamos errar, nós precisamos. Não, não precisamos o tempo todo. Nós erramos enquanto desconhecemos. Depois que passamos a conhecer determinados campos de atuação, determinados ensinamentos, nós já não podemos errar nas mesmas coisas. Precisamos aprender a agir diferente ante a erros novos. Mas nós estamos aqui na Terra há quanto tempo indo e vindo? E ainda neste mesmo entrave com relação ao perdão das ofensas, com relação ao auto-perdão, com a dificuldade de reconhecer os nossos erros. E muitas vezes, quando reconhecemos os nossos erros, meu Deus, aí vem o abatimento, vem a falta de coragem, a falta de força, porque eu errei, foi minha culpa, e nós entramos neste processo depressivo de vestirmos-nos com uma túnica pesada, cheias de histórias tristes, sem forças para olhar para a vida, para o mundo frente a frente. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Nós estamos vivendo agora um período em que estamos sendo, conclamados. Ou mudamos agora ou não mudamos mais. Precisamos estabelecermos metas para a nossa vida. Aonde eu quero chegar nesta encarnação? O que eu estou fazendo comigo nesta vida? Quais as portas das oportunidades que eu estou fechando por orgulho, por vaidade? As oportunidades que eu estou realmente perdendo porque não quero olhar para mim?
Está na hora da gente fazer essa análise. Por quanto tempo mais eu vou fugir das verdades do Cristo? Por quanto tempo mais vou fazer de conta de que os seus ensinamentos não é comigo que tem a ver? Até quando nós vamos nos esconder nas vestes do conhecimento, da altivez, do orgulho, da vaidade, aonde aquilo que sabemos, que aprendemos, é para ensinar àqueles que estão abaixo de nós, porque estes vivem na ilusão e precisam do pão do Evangelho para despertarem. Até quando nós vamos nos iludir achando que aquela fala de Jesus, os sãos não têm necessidade de médico, que nós somos os sãos, e quem precisa do médico são aqueles que estão em torno de nós, mas nunca o nosso ser. Desçamos as escadas, saiamos do pedestal e reconheçamos que necessitamos e muito da prática do Evangelho e do exercício do perdão. Não somos melhores do que ninguém. Erramos, o outro também erra. Estamos todos no mesmo transatlântico, com diferenças só de lugares, de cabines, né? Cada um está num compartimento nesse mar da vida, dentro deste grande navio. Mas cada um, estando aonde estiver dentro dele, tem uma necessidade, tem uma carência. Todos, incondicionalmente, precisam perdoar ou serem perdoados. Não podemos fugir a essa realidade. Não há ninguém habitando o planeta Terra que esteja preparado, imune e que não necessite receber ou dar o perdão. Por isso que Jesus nos trouxe o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós necessitamos de alguma coisa. Então paremos de estar justificando as nossas más ações, as nossas más condutas, colocando que o outro foi quem nos instigou, porque nós temos o livre-arbítrio de, mesmo sendo instigado pelo outro, de fazer ou não fazer, porque nós podemos escolher o que permanece em nós, o que fica em nós, o que fala mais alto. A decisão final, ela é constantemente nossa, espíritos caminhando na face desta terra, construindo a nossa liberdade ou construindo a nossa prisão. Cabe-nos a escolha entre perdoar, entre amar, entre querer fazer aquilo que é correto, para que nós possamos, determinadas palavras, determinados sentimentos, nós riscarmos do nosso dicionário, para que não tenhamos que ter mais na vida palestras para convencer, para ensinar, para conduzir, para levar o nosso semelhante a entender a necessidade do perdão na vida, que o ganho não é do outro, o ganho é dele, que a saúde se estabelece, que a alegria volta, que até determinadas doenças elas deixam de acontecer quando o perdão habita na alma. Agora, enquanto permanecermos como essas crianças ressentidas, carregadas de mágoas, fazendo e criando problemas na própria vida e na vida do semelhante, vai ser difícil nos libertarmos dos males que habitarão o mundo. Será muito difícil nós impedirmos que outras tantas pandemias venham, porque
É mudança de conduta que nós necessitamos. Mudança de conduta. Não tem para onde correr. Nós podemos ter vacinas, mas nós não estaremos escapo de outras doenças mais sérias, que virão trazer também tormentos e aflições à face da Terra. Porque a base de tudo está na mudança do ser humano. Enquanto o ser humano não estabelecer o amor como meta, enquanto o ser humano não estabelecer o entendimento, o perdão como base de vida, enquanto o ser humano não se colocar no lugar do outro, para que seja feito ao outro aquilo que ele aquilo que ele gostaria que ele fosse feito, nós viveremos numa espécie de círculo vicioso, onde teremos algo que é atenuado e depois volta novamente, dá-se um tempo e nós vamos vendo estabelecido no planeta o desamor. Ah, mas esse planeta ele vai crescer, ele vai se transformar, sim, mas quando? Quando nós permitirmos, porque não há por parte de Deus, por parte da espiritualidade, violência. Violência quem comete somos nós, que vivemos nos agredindo, que vivemos nos maltratando. Nós não perdoamos nada. Nem a quem nos fere, seja amigo, seja parente, seja quem for. Nós criamos contendas temporárias dentro dos nossos lares, porque no momento em que o outro faz aquilo que nós desejamos, está tudo certo, está tudo maravilhoso. Quando ele sai desse contexto, né, do ser como eu quero, como eu desejo, o outro se torna um adversário momentâneo, por semanas, meses, quiçá até anos. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de vida, nós precisamos melhorar nossa existência no planeta. E não precisamos esperar que o outro faça, não precisamos também esperar que o outro entenda a nossa atitude. Porque se nós nos dizemos ser do Cristo, precisamos andar como ele andou. Nós precisamos nos vestir, sim, da coragem, da fé, para afrontar os homens no fazer correto. E já se diz lá no capítulo da fé que a fé que não afronta ao ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Se eu tenho fé em Deus, eu pratico os seus ensinamentos. Se eu acredito no Mestre Jesus como meu modelo e guia, eu vou me esforçar o máximo para fazer aquilo que ele me ensina por entender. Não é porque ele me impõe, não é porque ele obriga que eu assim o faça. Não, mas porque eu entendo, através dessa análise do que quero para a minha vida, de que esta ou aquela atitude vai me trazer paz, vai me libertar, vai fazer com que o meu sono ele seja tranquilo, com que o meu sorriso seja sincero e o meu coração ele bata no ritmo da saúde de um corpo saudável, porque eu, espírito, estou buscando essa vibração de saúde através do meu entendimento da vida. Eu não preciso sair por aí comprando desentendimentos. Eu não preciso sair por aí espalhando desarmonia. Eu não preciso sair por aí obrigando as pessoas a pensarem como eu penso. Porque o Cristo vem e trabalha conosco o que? O respeito. O respeito. E a maioria dos desentendimentos, eles nascem porque falta respeito. Porque nós não queremos dar ao outro o direito deles serem como são. Mas não queremos que ninguém peça o nosso direito de ser. Então precisamos compreender, acordar. Perdão significa misericórdia, compaixão para com todos, para com tudo e para consigo. Perdão, a luz que se derrama e ilumina as mentes obscurecidas de preconceito, de discriminação,
porque nós não perdoamos as escolhas dos outros. Estamos criando problemas desnecessários, maltratando os nossos irmãos por uma questão de pele. Estamos maltratando os nossos irmãos por uma questão de escolha, de opção sexual, quando o caráter, a dignidade, a postura diante da vida é o que conta. Vamos acordar para perceber o que é que merece valor, atenção, o que nós devemos defender e pelo que nós devemos lutar para que seja estabelecido no planeta. Não são discórdias entre grupos familiares, discórdia entre grupos de WhatsApp, discórdias nas redes sociais, discórdia entre as nações, discórdia entre os amigos. Estamos nos abandonando porque não concordamos uns com os outros, porque não aprendemos como Jesus ou com Jesus, que não se separou dos seus amigos, que não se separou do seu povo, mesmo o seu povo pensando diferente, mesmo com seus amigos muitas vezes dizendo: eu não conheço este homem. E ele deu mostra de entendimento, de compreensão, porque sabia que cada criatura que estava agindo daquela maneira estava num estado de loucura momentânea e precisava de compreensão e piedade. Por isso, ele não trouxe para si o problema, o aborrecimento, a decepção, o rancor, a mágoa. Ele não trouxe para si. E é o que nós estamos precisando fazer para resolvermos as questões da vida. Nós estamos trazendo muitas coisas para dentro de nós e adoecendo o outro. Precisamos ganhar a condição de ver os problemas da vida e nos perguntarmos como vamos resolver, qual a minha postura diante deste acontecimento, com o que já sei, com o que já conheço, como eu posso contribuir para melhorar e sairmos desse emaranhado que nós vamos procurando um ar puro e não vamos encontrando esse hálito espiritual nosso. Está ficando comprometido, porque nós estamos emanando a palavra de Deus, mas automaticamente emanando também pensamentos contrários à harmonia e à paz. Porque em tempo muito curto, de uma palavra muitas vezes, de um olhar, de um gesto de corpo, nosso coração já está batendo mais forte e nós já estamos brigando com o mundo. Como a cura do planeta, como a paz estabelecida, como o entendimento, como o Cristo renascendo dentro de nós, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Repensar, refazer, recomeçar, retroceder no negativo, puxar o freio de mão, exercermos mais a gentileza, termos mais paciência, termos mais calma, abraçarmos a serenidade. Já observamos quantos cursos de graça nas redes sociais para que nós tenhamos um pouco de calma, para que nós possamos meditar, para que nós possamos ter serenidade. Nós estamos vendo aí os nossos irmãos preocupados, fazendo a semana da serenidade,
a semana do autoconhecimento, a semana da calma, a semana da paciência. Estamos precisando. Porque estamos todos com uma corda esticada, com uma ansiedade muito grande, com um descontentamento com a vida e com as coisas que aí estão. E estamos esquecendo de que perdoar é celebrar a vida. Perdoar é harmonizar-se consigo para não entrarmos num processo de depressão, para respeitarmos esse dom maravilhoso que é a vida. Trabalharmos conosco para a aceitação, para que possamos, em dias vindouros, rasgarmos as conversas sobre Setembro Amarelo, que não precisemos mais, pelo nosso perdão, pela nossa compreensão, pelo nosso acolhimento ao outro, ensinarmos as pessoas a terem coragem, a terem resignação, a ter fé e esperança e a celebrarem a vida. Mas só conseguimos isso quando o perdão entra em cena, porque quem perdoa, ama. Quem perdoa, ama. Quem perdoa, se esforça para salvar o outro, para mostrar ao outro um caminho melhor. Quando Jesus diz, perdoa, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele pedia a Pedro que Pedro repetisse a lição e que Pedro tivesse paciência com os seus irmãos em dores, porque nem sempre é preciso estar ofendido com alguém por algo que alguém lhe tenha feito. Mas é necessário esse espírito de perdão para que se trabalhe com o outro dia após dia, sem perder a paciência. Quem perdoa desenvolve naturalmente a tolerância. A tolerância com o erro do outro, com a repetição do outro, com o esquecimento do outro. Por isso que a humanidade está precisando olhar-se, não apenas no âmbito da ajuda material, que às vezes acontece de uma forma muito rápida. Deu e seguiu adiante. Mas é necessário dar e se manter presente. Se manter presente para a convivência. Porque até dentro do lar, esse perdão está precisando ser exercido, porque muitas vezes nós damos coisas aos nossos para termos tempo para outras tantas coisas. E não damos este tempo para que possamos ouvir, entender, compreender e perdoar o outro, aceitando-o como ele é e dando também a oportunidade para que o outro nos perdoe, porque somos também um livro com páginas defeituosas e precisamos aceitar isso, porque vivemos cobrando o tempo todo dos nossos companheiros. E precisamos, como diz o Evangelho neste capítulo, a sermos severos para conosco e indulgentes para com os outros, para que não passemos o tempo todo a mão sobre nossas cabeças, nos protegendo, nos resguardando, mas sabendo que estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente,
para descobrirmos o caminho da felicidade relativa. E assim sendo, devemos empreender esforços para melhorar a nossa vida e a vida do outro. E sem entendimento, sem compreensão, não há quem chegue lá. Portanto, meus irmãos, vamos respirar fundo, vamos mergulhar dentro de nós e vamos começar a fazer uma estrada diferente. Os dias estão passando. Lá uma hora vamos retornar ao plano espiritual. E há muitos desencarnados que gostariam de estar tendo essa oportunidade no corpo hoje para consertar, para refazer. Porque não há nada que doa mais do que o erro cometido e o pensamento de que não podemos buscar o conserto, que não podemos buscar a reconciliação. Por isso, lindamente, Jesus nos diz: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Então vamos nos reconciliar com os nossos semelhantes, nos reconciliarmos conosco, vamos nos outorgar o perdão, vamos sair da culpa que dilacera, da culpa que fere, da culpa que nos joga a melancolia e a depressão. Vamos nos perdoar. Vamos trabalhar o nosso interior para levantarmos a nossa estima e percebermos que as oportunidades estão aí, por maiores que tenham sido os erros praticados. Deus oportuniza essa condição para todos nós, porque todos os dias o sol se levanta sobre nossas vidas. E o Mestre Jesus, ele nos diz que ele veio para todos, que o sol, ele brilha sobre os justos e sobre os injustos, que a chuva também cai sobre os bons e sobre os maus. E nós estamos dentro dessa condição de sermos iluminados pelo sol, de sermos banhados pela chuva, tendo a oportunidade de fazer com que o nosso campo ele seja fertilizado e possam brotar sentimentos bons, sentimentos positivos, aonde nós possamos nos engrandecer diante de nós mesmos, não o engrandecimento da vaidade, do orgulho, do egoísmo, não, mas esse engrandecimento que faz com que nós nos reconheçamos filhos de Deus, agraciados pela misericórdia de Deus, pela compaixão do Mestre Jesus, que veio até nós dizer: há um caminho, há uma oportunidade. Então deixemos que o nosso solo seja fertilizado, adubado, que essa chuva caia e possa, trazer a água da vida sobre nós, e que o sol nos alimente, acorde o nosso desejo, a nossa vontade de servir, de melhorar, de perdoar e nos autoperdoar também a cada instante. Que nós façamos por merecer, que nós demonstremos esforços constantes para sermos uma nova criatura, como diz o Evangelho, na certeza de que aquela palavra ela é viva, de que quem conhece Jesus se torna uma nova criatura, e que nós acreditemos firmemente nesta citação do Mestre e que nós queiramos avançar cada vez mais. Meu Deus, tudo passa. Uma ofensa hoje que é tão importante aqui, amanhã, ao olharmos para trás, ela será nada. Lembra, tem uma musiquinha de Oswaldo Montenegro, que se eu tivesse pensado antes, eu teria trazido para a gente até a gente discutir aqui, conversar, porque eu não lembro a letra toda, mas é uma música onde ele diz assim: pense em quantos segredos que eram tão importantes para você e que você queria guardar 7 chaves, hoje ninguém mais quer saber. Né?
Pense em quantas pessoas que te feriram e que hoje você já não lembra mais que te feriram. Então ele vem trazendo esta lembrança de tantas coisas de que quando aconteceram eram importantíssimas e nós dávamos a vida por aquilo. E de repente o tempo passou, a gente olha para trás e faz, hoje ninguém se importa, hoje aquilo foi tão pequeno, foi tão sem importância. Assim é a nossa vida, a vida de espírito, na face da terra, espíritos reencarnados. Há acontecimentos que são tão fortes e a gente diz, eu não perdoo, eu jamais esquecerei. Às vezes nós levamos para o túmulo essas coisas, complicamos a nossa vida no plano espiritual, nos acorrentamos, complicamos a nossa encarnação futura por coisas que nós pegamos, colocamos num baú como se fosse importante. E às vezes o tempo passou, para tantas outras pessoas a lembrança se apagou, mas nós ficamos cristalizando aquilo, porque cabe ao espírito dizer não quero, como cabe ao espírito dizer eu quero. Guardar, não guardar, não depende de ninguém externamente falando. Guardar ou não guardar acontecimentos depende de nós. E nós somos um vaso tão lindo criados por Deus. Por que insistirmos em guardarmos tantas coisas que não servem? Vamos guardar boas lembranças. Vamos lembrar que coisa linda foi dizer eu me perdoo, porque como filho de Deus eu tenho direito à felicidade, vou seguir adiante, vou me reconciliar com o universo, vou buscar reparar o meu erro, não trilhando os mesmos caminhos que fiz antes. Olha que maravilha! Que maravilha! É poder guardar em si a certeza e o momento lindo, aonde nos dirigimos ao outro e dissemos, seja fisicamente ou em pensamento, me perdoe. Eu não tinha a intenção de fazer o que fiz, eu fiz sem querer. O ato de limpar-se, de tirar os resíduos, de melhorar-se, de transformar-se, de ser luz, de ser vida, de aproveitar todos os instantes para fazer o bem, para ser o bem. É disso que nós estamos precisando, meus irmãos. E esse contágio, sim, esse contágio, corrente do bem uns para com os outros, mas não na aparência, não para ficar bem na fita, não para aparecer nas redes sociais, mas na certeza de que o seu coração, ele abraçou esta campanha e está fazendo ali sinceramente, independente de A, B ou C, abraçar os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Abraçar a campanha do perdão, a campanha para tanta coisa. Precisamos também fazer esta campanha do perdão, porque grande parte dos nossos males estão ocorrendo porque nós não estamos nos abrindo para deixar que esta rosa do perdão ela se abra, para que nós nos sintamos em um jardim florido, aonde o perfume deste perdão há de envolver, se espalhar e enebriar a todos. É isso que precisamos, meus irmãos queridos. Perdoar, perdoar e perdoar sempre. Né? A saída que nós estamos precisando. Lembrei-me agora de um trechinho de uma música de Roberto Carlos, quando ele diz assim, né? Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, e sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino,
luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Esta canção, que seja a canção do perdão, que este menino seja o menino Jesus, que entre em nossa casa, sim, que nós esperemos, e que esta porta se abra, e ele entre e faça morada, e nós possamos entoar a canção do perdão, para que possa contagiar o mundo inteiro e todos possam sair cantando a linda canção do perdão, para que a paz ela se estabeleça em nosso planeta, em nossas vidas, em nossos mundos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie agora e sempre, e que andemos de mãos dadas com este perdão que é o sol que ilumina nossas vidas. Paz em todos os corações, meus irmãos queridos.